Sabe aquela sensação de ser tratado como se você não valesse nada? Como se tudo que você construiu, tudo que você é, simplesmente não importasse. Tem uma mulher que conheceu essa sensação muito bem. E o que aconteceu depois? Cara, você não vai acreditar. Todo mundo já viu aquele momento, né? Aquele momento onde alguém te olha de cima a baixo e decide que você não vale o tempo deles. Talvez tenha sido um chefe arrogante. Talvez um ex que achava que era melhor que você. Ou talvez alguém que simplesmente não conseguia enxergar além das aparências. Mas e se eu te contasse que existe algo muito, muito pior que ser subestimado? É quando a pessoa que te subestima descobre tarde demais o quanto errou. E quando digo tarde demais, eu realmente quero dizer tarde demais. Essa é a história de uma mulher que foi chamada de inútil. Foi humilhada. Foi tratada como se fosse um peso morto. E então, então o universo fez questão de mostrar quem realmente não valia nada nessa história. Vamos começar pelo fim. Ou melhor, pelo começo do fim. Imagina a cena. Um escritório de advocacia no 48º andar de um prédio em Manhattan. Não é qualquer escritório, não. É daqueles lugares onde até o ar que você respira custa mais que o aluguel da maioria das pessoas. Sabe aqueles ambientes onde tudo é de mármore, mogno e arrogância? Pois é. Era exatamente ali que Helena estava sentada, com as mãos tão apertadas no colo que os nós dos dedos ficaram brancos. Do outro lado da mesa, o marido dela. Ou melhor, o ex-marido em questão de minutos. Sebastian Shaw. O cara estava praticamente deitado na cadeira de couro que custava mais que um carro popular, todo cheio de si, com aquele sorrisinho de quem já ganhou o jogo antes mesmo de começar. Terno de $8.000, relógio de 30 mil no pulso, e aquela postura de quem acha que o mundo gira em torno dele. O advogado dele, um tubarão de cabelo prateado chamado Crane, empurrou um papel na mesa. E olha, quando eu digo que esse cara era um tubarão, eu não tô exagerando. Era daqueles advogados que nunca perdem porque só pegam casos que já estão ganhos. Assinando aqui, senhorita Petrova, ele disse com aquela voz lisa e venenosa, você reconhece o pagamento único de $50.000 como acordo final e irrevogável. Você também renuncia a qualquer direito sobre os negócios, propriedades e coleções particulares do Sr. Shaw. $50.000. Depois de 12 anos de casamento. A advogada de Helena, uma mulher chamada Sarah que claramente estava lutando uma batalha perdida, tentou protestar. Pobre coitada, parecia um barquinho enfrentando um navio de guerra. Sebastian, isso é um insulto. 50 mil? Depois de 12 anos? Helena apoiou sua carreira inteira. Ela gerenciou suas casas, sua agenda social. Ela abandonou o doutorado para você poder se mudar para Nova York. Aí o Sebastian soltou aquela risada. Sabe aquela risada de escárnio que faz seu sangue ferver? Ele bateu aquela caneta Mont Blanc na mesa. Uma caneta que, ironia das ironias, tinha sido presente de aniversário de casamento da Helena. Ela abandonou o quê? Ele disse, olhando pro advogado dele como se tivessem compartilhando uma piada interna. Aquele doutorado. Em que mesmo, querida? Ele estralou os dedos, fingindo que estava tentando lembrar. Ah, sim. Pigmentos florentinos. Quem se importa com que tipo de terra usavam para fazer a cor azul 500 anos atrás? É inútil. Completamente inútil. Tipo aquele blog de arte que ela tem. Aquilo paga nem a internet. Ele se recostou na cadeira, abrindo os braços num gesto teatral. Vamos chamar isso do que realmente é caridade. Eu a salvei. Peguei ela de um apartamento minúsculo em Chicago e dei uma vida que ela jamais poderia sonhar. Ela voou em jatos particulares. Usou roupas de grife. Que, diga-se de passagem, estou generosamente deixando ela ficar. Comeu em restaurantes onde você não consegue nem reserva. Esse 50 mil? É um paraquedas dourado, Helena. É um presente. Ele gesticulou para a janela, para a cidade lá embaixo. Vai te dar um apartamento em, sei lá, Queens? Por alguns meses pelo menos, antes de você ter que, sei lá, arrumar um emprego. Você sabe fazer isso. Qual é o salário de mercado para especialista em pigmentos? O advogado dele deu um sorrisinho. Sarah ficou vermelha de raiva. Você é um monstro, Sebastian, ela sussurrou. Eu sou realista, ele respondeu, todo bom humor desaparecendo, substituído por um frio calculista. Ela tem 38 anos. Não tem habilidades. Não tem contatos. Não tem valor no mercado. Eu tô dando 50 mil a mais do que ela vale. Agora assina essa porcaria, Helena. Tenho um compromisso de golfe às 2 com o conselho da Apex Holdings e não pretendo me atrasar. Helena fechou os olhos. Uma memória atravessou sua mente como um raio.
Era o 7º aniversário de casamento deles. Ela tinha acabado de receber uma oferta para uma bolsa de pesquisa no Getty, o ápice de todo o seu trabalho de doutorado. Ela estava radiante de felicidade. Contou para ele durante o jantar num restaurante caríssimo. Sebastian nem levantou os olhos do celular. Los Angeles, ele tinha dito, rolando a tela. Eu não vou pra lá. Além disso, preciso de você aqui. Vamos sediar o beneficente para a nova ala do museu. Você vai cuidar do buffet. Não seja egoísta, Helena. Seu obizinho pode esperar. E esperou. Esperou até morrer. Helena. A voz da Sarah era suave, trazendo ela de volta. A gente pode lutar. Podemos pedir descoberta de provas. Podemos tentar provar. E quanto isso vai custar, Sarah? Helena perguntou, a voz seca e rouca. Era a primeira vez que ela falava em uma hora. Quantos anos? Quantas centenas de milhares de dólares em honorários advocatícios que eu não tenho? Eu trabalho pro bono. Eu vou. E ele, Helena acenou com a cabeça pro Sebastian, vai te enterrar em processos até você perder sua licença. Vai falir seu escritório por diversão. Você já ganhou, Sebastian. Você ganhou no dia que me conheceu. O sorriso do Sebastian voltou, mais largo dessa vez. Viu? Ela é esperta afinal. Só assina, querida. Vamos seguir com nossas vidas. A minha pelo menos tá indo para algum lugar. Helena pegou a caneta que Sarah ofereceu. Era uma Bic barata, com a tampa mordida. Ela olhou para a linha de assinatura. Helena Shaw. Com um movimento lento e deliberado, ela riscou o Shaw. E escreveu seu nome. O nome com que nasceu. O nome que tinha esquecido. Helena Petrova. A tinta era preta e definitiva. Pronto. Sebastian bateu palmas, levantando como um herói conquistador. Está feito. Liberdade para nós dois. Sem ressentimentos, né? Ele não esperou resposta. Acenou pro Sr. Crane, que já estava arrumando sua pasta de couro que custava mais que todo o acordo de Helena. Manda a conta final pro meu escritório, Crane. Bom trabalho. Vamos jogar golfe em breve. Sebastian caminhou até a porta, abotoando o paletó. Ele pausou, a mão na maçaneta de latão polido, e olhou de volta para Helena. Ela ainda estava sentada, mãos sobre a mesa, uma estátua de derrota. Ah, e Helena, ele disse, aquela última torção casual da faca. Aquele blog seu, como é mesmo? Sótão do Aurélio? Mandei meu cara de te dar uma olhada. Você tem 12 seguidores. 12. É patético. O Instagram do meu cachorro tem 5.000. Ele sorriu. Só um conselho de alguém que sabe, desiste. Ninguém se importa. Você não tem nada a dizer. E ele saiu. A porta fechou com um clique que ecoou no silêncio caro e opressivo. Por um minuto inteiro, nem Helena nem Sarah se mexeram. Então Sarah estendeu a mão e colocou sobre a de Helena. Helena, você está? Estou bem, Helena disse. A voz estava surpreendentemente firme. O torpor era um escudo. Eu só preciso ir obrigada por tudo, Sarah. O cheque será enviado. Helena. Sarah disse, a voz cheia de uma pena que Helena achou mais difícil de suportar que a crueldade do Sebastian. Você pode me ligar quando quiser, a hora que for. Helena assentiu, pegou seu casaco simples de lã da cadeira e saiu da sala. Ela não olhou para a pintura falsa na parede. Não olhou para a vista. Só andou. Passou pelas fileiras de escritórios, pela biblioteca jurídica, em direção aos elevadores, suas botas práticas de salto gasto não fazendo som algum no tapete felpudo. A descida de elevador foi uma jornada pro inferno. Silenciosa, espelhada, tocando uma musiquinha clássica suave que fazia Helena querer gritar. Ela segurou a alça da bolsa de couro gasta, aquela que Sebastian sempre chamava de bolsa de órfã. Ela saiu pro saguão do Stanton Henriques. Não era um cômodo, era um abismo. Um átrio de 3 andares de mármore branco, aço escovado e sofás de couro desconfortáveis onde ninguém, em toda a história do prédio, jamais tinha sentado. O único sinal de vida era uma recepcionista assustadoramente chique, uma mulher que parecia ter sido esculpida em gelo, sentada atrás de uma mesa que parecia um fragmento de geleira. Seu nome, segundo a plaquinha severa na mesa, era Senhorita Vine. A Senhorita Vine olhou para cima quando Helena se aproximou, sua expressão uma máscara perfeita de desinteresse educado que era, de alguma forma, pior que zombaria aberta. Ela julgou em um milissegundo o casaco de Helena, sua bolsa, sua falta de joias, seu cabelo úmido de chuva, e a descartou como irrelevante. Helena caminhou em direção às portas de vidro giratórias, puxando o casaco com força.
Estava chovendo lá fora, uma chuva forte de novembro que transformava os táxis na Parque Avenue em borrões amarelos frenéticos. Ela teria que esperar. Ela se moveu pro lado, ficando perto de uma planta alta sem folhas num vaso de aço, tentando se tornar o mais pequena e invisível possível. Puxou o celular. A bateria estava em 14%. Abriu o app do Uber, os dedos tremendo levemente. Conectando. O app girava e girava. O sinal no cânion de mármore e aço era terrível. Nenhum carro disponível. Ela tentou o lift. Conectando. Jim. O coração de Helena parou. Ela não precisava olhar. Podia sentir a atração magnética súbita de sua arrogância sugando o ar do seu canto do saguão. Sebastian emergiu do banco de elevadores, ajustando sua gravata de seda perfeita. Ele a viu. Claro que viu. Ele tinha instinto animal para fraqueza, e naquele momento ela estava transmitindo isso em todas as frequências. Ele veio andando tranquilamente, um sorriso preguiçoso e satisfeito nos lábios. Ah, ainda aqui? Difícil pegar táxi com esse tempo, imagino. Helena não disse nada, só ficou olhando pro celular, para aquela rodinha inútil girando. Vamos, vamos, ela sussurrou pro aparelho. Qual é o plano, Helena? Ele cutucou, claramente se divertindo. Ele não tinha pressa. Aquele papo de golfe era mentira. Estava chovendo torrencialmente. Isso era seu entretenimento. Ele queria assistir a cena final patética da derrota dela. Esperando o metrô? Espero que você tenha cartão de metrô. Ou isso faz parte do acordo. Ele riu da própria piada. Não me diga que você não pode nem pagar um Uber. O rosto de Helena ficou vermelho. Ela enfiou o celular de volta na bolsa, os olhos ardendo. Essa era a humilhação que ele queria. Toma, ele disse. Helena olhou para cima. Sebastian estava enfiando a mão no bolso da calça. Puxou um maço grosso de dinheiro dobrado, seu dinheiro de bolso. Separou uma única nota crocante de $100. Segurou ela para fora, balançando entre dois dedos. A senhorita Vine, a recepcionista de gelo, estava assistindo agora. Ela fingia estar digitando, mas seus olhos estavam fixos na cena. Pro táxi, Sebastian disse, a voz escorrendo falsa caridade. Considera um presente de despedida. Vai, pega. Você merece alguma coisa. Esse era o fundo do poço. Ser tratada como caso de caridade, uma mendiga pelo homem com quem ela passou 12 anos construindo, 12 anos apoiando, o homem cuja persona pública inteira, o magnata imobiliário culto, ela tinha construído do zero. Ela tinha ensinado ele qual garfo usar. Tinha ensinado a diferença entre um Monet e um Manet. Tinha escrito os discursos espirituosos que ele dava em eventos beneficentes, aqueles que o colocaram nos conselhos dos museus. E ali estava ele, oferecendo dinheiro de táxi. Não estou esperando um táxi, Sebastian, ela disse, a voz baixa e tensa. Ele piscou, o sorriso vacilando por apenas um segundo. Ah, ele riu, se recuperando. Certo. Quem tá vindo te buscar? Aquela amiga do clube do livro. Como é o nome dela? Janete no Subaru de 20 anos? Deve ser um passeio divertido de volta para onde quer que você esteja indo. Alguém está vindo me buscar, ela repetiu, a voz sem expressão. Ela virou de costas para ele, encarando o vidro fustigado pela chuva. Oh, o mistério, Sebastian zombou. Ele se encostou numa coluna de mármore próxima, cruzando os braços. Estava se acomodando. Isso é bom demais. A grande fuga de Helena Petrova. Ele puxou o próprio celular, um modelo novinho de $2.000, e começou a mandar mensagem. Provavelmente para a namorada nova, uma modelo fitness de 24 anos chamada Candy. Você não vai acreditar nisso. A esta parada no saguão parecendo um rato afogado. Hilário. Helena fechou os olhos. Concentrou na respiração. Inspirar, expirar. Ela pensou no que ele tinha dito. Seu blog, 12 seguidores. É patético. Ele não sabia. Não podia, nos seus sonhos mais loucos, compreender. O sótão do Aurélio era patético. Era para ser. Era a cobertura acadêmica perfeita e entediante para o seu trabalho real. O trabalho que ela fazia num fórum completamente diferente, criptografado, só por convite. O trabalho que ela fazia como a Trova, a analista online anônima que, nos últimos 3 anos, tinha sido a autenticadora mais respeitada e temida no mundo privado da arte. Ela pensou no Aurelius, o usuário anônimo que tinha entrado em contato com ela pela primeira vez. Ele tinha postado uma imagem em alta resolução de uma suposta pintura holandesa do século XV, pedindo opiniões. Os especialistas do Getty e do Museu Nacional tinham declarado que era falsa. Helena,
da bancada da cozinha em Nova York, passou 72 horas analisando as imagens digitais. Ela olhou para a composição química dos pigmentos, as rachaduras do verniz, o desenho subjacente. Tinha enviado para Aurelius uma mensagem privada simples. Não é falsa. É um pastiche. O céu foi pintado por cima no século XVII, mas as figuras, as mãos, isso é trabalho perdido do principal aprendiz de Jan van Eyck. A assinatura não está na tela. Está no jeito que ele misturou o amarelo chumbo estanho com o verniz. Olhe mais de perto. 2 dias depois, recebeu uma resposta. Eles olharam. Você estava certa. Você acabou de me salvar 40 milhões. Quem é você? Isso foi 3 anos atrás. Aurelius tinha se tornado sua tábua de salvação, uma mente que combinava com a dela. Um homem que, diferente do marido, escutava. Ele mandava consultas de museus, de colecionadores particulares. Essa joia dos Romanov é real? Esse suposto Rembrandt é trabalho de estúdio. E ela dizia a ele. Sua informação inútil, sua sujeira do século XVI, era seu segredo. Era a única coisa que tinha mantido ela sã. 1 minuto passou. Depois 2. A chuva castigava. Sebastian ainda estava ali, uma gárgula arrogante contra o mármore. 5 minutos. O estômago de Helena se apertou. Ele disse que estaria aqui. Prometeu. Sebastian riu, se afastando da coluna. Bom, isso foi divertido, mas tô ficando entediado. Parece que seu motorista misterioso furou. Chocante. Vai, pega o 100. Sai dessa chuva. Ele jogou a nota no chão aos pés dela. Ela caiu num pedaço molhado e enlameado onde as pessoas tinham sacudido os guarda-chuvas. Me liga, ele disse com o último olhar de pena. Quando você estiver desesperada. E você vai estar. Ele começou a caminhar em direção à porta giratória. E justo quando sua mão tocou o vidro, um novo som cortou o silêncio do saguão. Não era o som de uma buzina de táxi ou de um ônibus. Era o som de um motor muito grande, muito caro, em marcha lenta numa frequência tão baixa que você sentia nos ossos antes de ouvir. Sebastian parou. Virou. A senhorita Vine, a recepcionista que tinha visto presidentes e oligarcas passarem por aquelas portas, realmente ficou de pé. Deslizou até a calçada com a graça predatória silenciosa de uma pantera. Não era um carro. Era uma declaração. Um Rolls-Royce Phantom Long veio base num tom de azul meia-noite tão profundo que parecia preto na chuva. Não era só novo, era customizado. Era o tipo de veículo que não apenas sugeria riqueza, sugeria poder. O tipo de poder que não precisa se anunciar. Sebastian parou, a mão ainda na porta giratória. A boca dele caiu aberta levemente. Caraca, ele murmurou, impressionado. Deve ser o Sr. Hicks. Ouvi dizer que ele ia pegar um novo. Ele estava falando para si mesmo, para Helena, para qualquer um. Estava impressionado e um pouco com inveja. Era um carro melhor que o próprio Maybach dele. O carro ficou parado na calçada, o motor um ronco baixo e tranquilo. A chuva parecia ter medo dele, a água batendo e fugindo da pintura impecável com revestimento cerâmico. O Spirit of Ecstasy no capô parecia brilhar com luz própria. Então a porta do motorista se abriu. Um homem num uniforme preto perfeitamente talhado e cap de chofer saiu. Era alto, construído como um ex-operador de forças especiais, e se movia com uma eficiência quase militar. Ele abriu um grande guarda-chuva preto reforçado, do tipo que provavelmente poderia parar uma bala, e caminhou não para as portas giratórias principais, mas diretamente para a porta lateral onde Helena estava parada. Sebastian, que ainda estava congelado no meio da saída, fisicamente se endireitou. Sua confusão estava rapidamente se transformando em choque. Ele não está indo pro Sr. Hicks. O motorista, Arthur, parou a exatos 90 centímetros de Helena. Ele estava do lado de fora do vidro. Ela do lado de dentro. Ele não falou. Só olhou para ela e deu um pequeno aceno respeitoso. Helena acenou de volta. O nó de medo no estômago dela se dissolveu, substituído por uma calma profunda e estabilizadora. Ela empurrou a porta de vidro para abrir. Arthur imediatamente angulou o guarda-chuva para cobrir ela, protegendo-a do temporal. Ele não disse nada. O queixo do Sebastian estava oficialmente caído. Ele assistiu enquanto Helena, sua ex-esposa inútil e sem um tostão, era protegida por um motorista particular de um carro de $700 mil. Que diabos? Sebastian sussurrou. Mas foi o que aconteceu em seguida que estilhaçou a realidade dele. O motorista não abriu a porta para ela. Em vez disso, ele se virou e abriu a porta traseira como se estivesse esperando uma deixa. E um homem saiu. Ele emergiu do carro, não com pressa,
mas com uma calma deliberada e inabalável. Ele emergiu na chuva torrencial como se o clima não ousasse incomodá-lo. Era alto, com cabelo escuro cortado curto e arrumado. Não usava gravata, só um suéter de gola alta de cachemir cinza escuro sob um sobretudo louro piana sob medida que provavelmente custava mais que todo o acordo de Helena. Seu rosto era afiado, inteligente, e mantinha uma expressão de intensidade focada tão profunda que Sebastian sentiu um choque de medo físico real. Era um homem que não apenas entrava em salas, ele as reivindicava. Sebastian conhecia esse rosto. Seu sangue congelou. Sentiu um formigamento de suor no pescoço apesar do frio do saguão. Ele conhecia esse rosto das edições mais exclusivas e de alto nível da Forbes e The Economist. Conhecia de sussurros abafados em conferências de bilhões de dólares. Era Damian Valerius. O Damian Valerius. O recluso, quase mítico fundador da Valerius Logistics. O homem que tinha revolucionado logística global e transferência de dados. Um homem que comprava e vendia empresas do jeito que Sebastian comprava tacos de golfe. Um homem cuja fortuna pessoal era estimada em 12 dígitos. Um homem com quem a própria firma do Sebastian, Shaw Imóveis, tinha tentado conseguir uma reunião, apenas 15 minutos de pitch, por 18 meses para financiar seu novo empreendimento flagship, a Torre Shaw. Eles tinham sido rejeitados, barrados e ignorados em cada tentativa. O que está acontecendo? A mente do Sebastian era um vazio gritante. Ele está aqui pelo Ricks? Ele viu Helena? Isso é um erro. Damian Valerius ignorou a chuva. Ignorou o motorista. Ignorou a cidade inteira de Nova York. Seu olhar, intenso e azul penetrante, estava travado numa pessoa e apenas numa pessoa. Helena. Ele caminhou em direção a ela. O motorista, Arthur, ficou perto do carro. Sebastian, a mente acelerada e falhando, tropeçou para frente. Ele era um networker, um tubarão. Essa era uma oportunidade. Ele não sabia que oportunidade era, mas seus instintos, por mais confusos que estivessem, gritavam para ele fazer alguma coisa. Senhor Valerius, ele gritou, empurrando a porta para sair na chuva, o terno Zegna imediatamente escurecendo. Ele correu alguns passos, um sorriso desesperado e bajulador colado no rosto. Senhor Valerius. Sebastian Shaw da Shaw Imóveis. Tenho mandado meu prospecto pro seu escritório pra... Damian Valerius nem virou a cabeça. Não diminuiu o passo. Passou direto pelo Sebastian como se ele fosse uma peça de mobiliário urbano, um poste de luz, um hidrante. Ele parou na frente de Helena. Um pequeno sorriso, quase imperceptível, tocou os cantos da boca dele. Era um sorriso de calor genuíno e respeito que transformou seu rosto severo. Helena, ele disse. A voz era um barítono suave e culto. Presumo que tudo esteja concluído. Helena soltou uma respiração que sentiu que estava segurando há 12 anos. A tensão drenou dos ombros dela. A vergonha, a humilhação, o frio do saguão, tudo evaporou. Sim, Damian, ela disse, a própria voz firme e clara. Está feito. Bom, ele disse. Gesticulou para a porta aberta do Rolls-Royce. Então vamos te tirar dessa chuva. Sua nova vida está esperando. Minha vida. Essa era? Sebastian gaguejando, o cérebro pegando fogo. Ele estava encharcado agora, o cabelo carucolado na testa. Parecia patético. Estava parado numa poça, os sapatos italianos de $200 arruinados. Helena, você conhece o Sr. Valerius? Dessa vez Helena se virou para olhar para ele. Ela olhou para esse homem que a tinha chamado de inútil, que tinha jogado uma nota de $100 aos pés dela. Não havia raiva nos olhos dela. Nem ódio. Havia apenas pena. Uma pena fria e distante. Você nunca me escutou, Sebastian, ela disse, a voz baixa mas carregando por cima da chuva. Nunca perguntou sobre meu trabalho. Só riu. Seu trabalho? Ele engasgou. Seu blog? O que isso tem? Como? Foi então que Damian Valerius finalmente reconheceu a existência do Sebastian. Ele virou a cabeça devagar, os olhos azuis estreitando. Seu olhar não era apenas um olhar. Era uma força física. Era o olhar que um biólogo dá a um espécime sob microscópio antes de dissecá-lo. Ele olhou Sebastian Shaw de cima a baixo, do terno encharcado aos olhos aterrorizados e confusos. Senhor Shaw, Damian disse, a voz caindo 10 graus. Sebastian, esperançoso e desesperado. Sim. Sim, Senhor Valerius, deveríamos conversar. Meu. Você é o homem, Damian interrompeu, a voz cortando como bisturi, que chamou a pesquisa da minha curadora-chefe de sujeira do século XVI. A boca do Sebastian abriu,
Mas nenhum som saiu. Ele só ficou boquiaberto. Curadora-chefe. Você é o homem, Damian continuou, a voz letalmente suave, que descartou a mente mais brilhante em análise de pigmentos e perícia de arte que já encontrei como uma dona de casa. Ele deu um passo mais perto. Sebastian, um homem que intimidava todo mundo, deu um passo involuntário para trás. E você é o homem que... Os olhos de Damian piscaram para a nota úmida de $100 caída no pavimento perto da porta. Acabou de tentar dar um presente de despedida a uma mulher que, desde as 9 da manhã de hoje, tem um orçamento de pesquisa e aquisição de $200 milhões. Sebastian ficou branco. Estava tremendo. 200 milhões. Helena, Damian disse, virando completamente as costas pro Sebastian, uma última e brutal dispensa. Vamos nos atrasar pro voo. Ele gentilmente, respeitosamente, colocou uma mão nas costas dela e a guiou até o carro. Arthur, o motorista, segurou a porta. Helena pausou por apenas um segundo. Ela olhou de volta pro cascão de homem na calçada, um homem se afogando numa poça da própria arrogância. Ela não disse nada. Ela entrou no carro. Damian seguiu, acomodando-se ao lado dela. Arthur fechou a porta. Fez um som como um cofre de banco, selando com um tum pesado e satisfatório. Dentro, havia apenas silêncio. O carro se afastou da calçada, um movimento tão suave que parecia flutuar. Ele se fundiu no tráfego da Park Avenue e em segundos tinha desaparecido. Sebastian Shaw ficou sozinho na calçada na chuva torrencial, na frente da recepcionista gelada, senhorita Vine, que tinha visto tudo. Ele ainda estava segurando o celular inútil. Olhou para baixo para a nota de $100 no mármore molhado. Ele nunca em toda a sua vida tinha se sentido tão pequeno. Agora, deixa eu te contar o que realmente estava acontecendo aqui. Por que essa história? Ela não começou naquele dia chuvoso em Manhattan. Ela começou 3 anos antes, numa noite de terça-feira quando Sebastian estava bêbado no escritório dele. O interior do Rolls-Royce não era apenas um interior, era um santuário. A chuva que martelava a cidade a poucos centímetros de distância era completamente inaudível. Havia apenas o leve cheiro de couro velho e tecnologia nova, e o brilho suave e quente das luzes internas. Helena encostou a cabeça no couro macio e fechou os olhos. Você está bem, Helena? Damian perguntou. A voz dele era gentil agora, todo o gelo reservado pro homem na calçada. Estou, ela respirou, abrindo os olhos. Estou livre. Sinto muito pela sua aprovação, ele disse. Ele é um homem espetacularmente pequeno. Você nem imagina, Helena murmurou. Ela olhou para ele, o homem que conhecia há 3 anos mas tinha conhecido pessoalmente apenas 2 vezes. Você tem certeza que me quer para isso, Damian? Depois de ver aquilo, de onde eu vim? Damian se virou no banco para encará-la. Helena, ele disse, a expressão séria. Deixa eu ser preciso. 3 anos atrás, adquiri uma pintura holandesa do século XV num leilão particular. Meus próprios especialistas, os melhores do Getty e do Rijksmuseum, estavam convencidos de que era falsa de um período posterior. A procedência era uma bagunça. Eles me disseram que eu tinha desperdiçado $40 milhões. Ele pausou, um lampejo de sorriso. Então encontrei um fórum online anônimo para historiadores de arte, e encontrei uma usuária chamada Eatrova. Ela estava num debate acalorado com um professor de Oxford sobre o uso de azurita no trabalho renascentista inicial. Eu lembro disso, Helena sorriu. Professor Miles. Ele era insuportável. E estava errado. Então eu arrisquei. Damian continuou. Criei uma conta, Aurelius. Postei imagens em alta resolução da minha pintura falsa. E fiz uma pergunta, o que você vê? E eu te disse, Helena disse, a voz ganhando força, que não era falsa. Era um pastiche. O céu foi pintado no século XVII, mas as figuras, as mãos, o desenho subjacente, aquilo era século XV. Alguém tinha atualizado para combinar com o estilo da época. Mas a impressão digital do artista original estava bem ali no jeito que ele misturou o amarelo chumbo estanho com o verniz. Você viu em 2 dias o que uma equipe inteira de especialistas não conseguiu ver em 6 meses, Damian disse. Você, Helena Petrova, salvou meu Vermeer. Aquela pintura é agora o orgulho da minha coleção. E você é a única pessoa em quem confio para gerenciar isso. A única. Ele gesticulou para a janela. O carro estava agora na FDR Drive, acelerando em direção à rodovia. Sua aprovação, como você chama, acabou. Sebastian Shaw foi um inconveniente temporário. Seu trabalho é permanente.
A coleção inteira da Fundação Valerius é agora sua para comandar. O jato está esperando em Teterboro. Estaremos em Genebra pela manhã. Seu novo apartamento está pronto. O laboratório de restauração, aquele que você projetou por e-mail, está totalmente equipado. O espectrômetro de fluorescência de raio-x que você queria acabou de chegar da Alemanha. Helena olhou para as próprias mãos. As mãos que Sebastian tinha zombado por não estarem manicuradas. As mãos que na faculdade tinham ficado manchadas de pigmento e óleo de linhaça. Elas estavam firmes agora. Ele chamou meu trabalho de sujeira. Ela sussurrou. Somos todos sujeira, Helena, Damian disse, olhando para o East River. A única diferença é o que escolhemos construir com ela. Ele construiu uma casa de cartas. Você está construindo uma catedral. Pela primeira vez em mais de uma década, Helena Petrova realmente sorriu. Sebastian Shaw não foi para o clube de golfe. Ele voltou para o apartamento de cobertura vazio, aquele do qual Helena tinha sido ordenada a desocupar um mês antes, e bebeu. Bebeu uma garrafa inteira de Macallan de 25 anos, mas o álcool não conseguiu queimar a imagem dos olhos de Damian Valerius. Curadora-chefe. 200 milhões. As palavras ecoavam na cabeça dele, sem sentido. Era piada. Tinha que ser pegadinha. Helena era. Helena. A mulher quieta, apagada, que reorganizava as estantes dele nas segundas-feiras. Ele foi pro escritório de ressaca e furioso. Gritou com o assistente. Consegue uma reunião com Damian Valerius. Agora. Diz que sou amigo pessoal da Helena Petrova. Sua assistente, uma jovem esperta chamada Chloe, pareceu confusa. Helena Petrova, senhor? Não é aquela. Só faz, ele rugiu. Uma hora depois, Chloe o chamou no interfone. Senhor Shaw, o escritório do Sr. Valerius ligou. Eles disseram que não têm ideia de quem você é. E acrescentaram uma mensagem. O quê? Que mensagem? Eles disseram. A senhorita Petrova não está mais associada ao senhor de forma alguma, e qualquer tentativa adicional de contato será encaminhada ao nosso departamento jurídico. Sebastian bateu o telefone. Departamento jurídico. Sua ex-esposa estava colocando o departamento jurídico do Valerius nele. Esse foi apenas o começo. 2 dias depois, a ligação veio. Era do contato dele no JP Morgan Chase, o principal credor do seu novo arranha-céu flagship, a Torre Shaw. Sebastian, o banqueiro, um cara chamado Mark, disse, a voz tensa. Temos um problema. Grande. Que problema? Seu financiamento. A firma de private equity que estava bancando o empréstimo principal, Apex Holdings, eles foram adquiridos. Sebastian sentiu um pavor gelado. Adquiridos por quem? Quem seria grande o suficiente para comprar a Apex da noite pro dia? Valerius Logistics, Mark disse, a voz mal passando de um sussurro. Sebastian, eles não estão apenas adquirindo. Estão liquidando. Chamaram nosso empréstimo. Tudo. Querem os 400 milhões completos até o fim do trimestre ou tomam o ativo. Eles não podem, Sebastian gritou. O prédio nem está na metade. Isso é insano. É antiético. Não é, Sebastian. Está nas entrelinhas. E Valerius, ele é dono das entrelinhas. Ele não é apenas um comprador. É um predador. Alguém pintou um alvo nas suas costas. É melhor você achar financiamento novo rápido. Mas a palavra já tinha se espalhado. Sebastian Shaw era tóxico. Ele se esforçou. Ligou para todos os contatos que tinha. Mas o nome Valerius era um muro de tijolos. Ninguém tocava nele. As linhas de crédito das quais tinha vivido por uma década desapareceram. Seus sócios, sentindo sangue na água, começaram a processar, desesperados para tirar o dinheiro antes que o navio inteiro afundasse. Ele estava no escritório 3 semanas depois do divórcio quando a realização horrorosa completa o atingiu. Estava olhando para uma foto de uma festa da empresa de 5 anos atrás. Ele estava lá, braço em volta de um político, taça de champanhe na mão. E no fundo, perto da comida, estava Helena. Ela estava no laptop dela. Sempre naquele maldito laptop. Ele lembrou daquela noite. Ele tinha estado se gabando em voz alta sobre como tinha criativamente alavancado o negócio da Apex Holdings, como tinha escondido o risco numa série de contas offshore. Ele achava que ela estava apenas checando e-mail. Ela me disse que era especialista em informação inútil. Ela disse que prestava atenção demais em detalhes chatos. O sangue dele congelou. Ele cambaleou até a mesa e abriu os próprios registros financeiros. Os números de conta, as linhas do tempo, as corporações de fachada. Ela não tinha apenas escutado. Ela tinha documentado.
Ele pensou em Aurelius, o amigo do fórum dela, o homem com quem ela tinha conversado com devoção religiosa por anos. Era ele. Era Valerius. Ela estava conversando com ele o tempo todo. Ela não apenas o conhecia. Ela não apenas o encontrou. Ela tinha estado alimentando ele com informação. Ela tinha entregue a Damian Valerius a faca, e ele tinha alegremente a usado para cortar as artérias financeiras do Sebastian. O acordo de divórcio. Os míseros 50 mil. Não era um insulto, era uma distração. Ela não queria o dinheiro dele. Ela queria vê-lo queimar. Sebastian Shaw, o homem que se orgulhava de ver todos os ângulos, tinha sido jogado. Ele não tinha sido divorciado por uma dona de casa apagada. Ele tinha sido cirurgicamente desmontado por uma estrategista mestre. 6 meses depois, Sebastian Shaw era um fantasma. Um sussurro. O nome no esqueleto meio terminado e enferrujado da Torre Shaw tinha sido coberto por um banner enorme que simplesmente dizia: futuro site do Centro de Dados Valerius. Sua empresa estava em recuperação judicial. Sua cobertura vendida com prejuízo humilhante para pagar credores. Seu Maybach retomado. Sua namorada de 24 anos, Candy, tinha desaparecido no momento em que seu ex foi recusado. Ele estava morando num aluguel de curto prazo em Murray Hill, um lugar que ele uma vez teria desdenhosamente sobrevoado no helicóptero dele. Tinha vendido o Rolex e o Patek Philippe. Tinha vendido os ternos Zegna numa loja de consignação. Estava na casa de leilões Sotheby's naquela noite, não como licitante, mas num passe de convidado de um associado júnior que devia a ele um favor antigo e esquecido. Ele estava lá para fazer networking, para implorar para ser visto, para provar que não estava morto. Estava lá para achar alguém que ainda atenderia a ligação dele. O salão estava elétrico. A peça central do leilão era uma obra-prima recentemente redescoberta, o chamado de São Pedro, atribuída a um seguidor menor de Caravaggio, mas rumores dos fofoqueiros mais elite do mundo da arte diziam ser do próprio mestre. Sebastian estava no fundo, perto do bar de champanhe, tomando uma única taça grátis. Ele parecia arrasado. O terno era de prateleira. Ele era invisível, e sabia disso. A licitação era frenética. Um borrão de placas de colecionadores na sala e luzes piscando dos bancos de telefone representando bilionários globais anônimos. 50 milhões, gritou o leiloeiro, um homem chamado Simon. 55 da primeira fila. 65 do telefone. 70. 75. Os lances subiam, cada uma martelada. 90 milhões do licitante em Londres. Ouço 95. Um silêncio. 95. Veio uma chamada de outro banco de telefone. 95 milhões. Indo uma, indo duas. 100 milhões. A voz não veio de um telefone. Veio de um novo licitante que tinha acabado de sinalizar. O salão inteiro virou. Era um representante do Getty. A guerra de lances agora era um esporte sangrento. O banco de telefone de Londres contra-atacou. 105 milhões. Vendido, o leiloeiro gritou, batendo o martelo após uma pausa tensa e sem fôlego. Vendido por 105 milhões ao licitante anônimo na linha telefônica 4. Uma onda de aplausos. Sebastian só sentiu torpor. Era dinheiro que ele nem conseguia mais compreender. E agora, o leiloeiro disse, o rosto corado de excitação. Para falar sobre o futuro da pintura e seu novo lar empolgante, temos uma representante da compradora, a Fundação Valerius. O coração do Sebastian parou. Uma mulher caminhou dos bastidores pro palco. Era Helena. Mas não era a Helena que ele conhecia. Essa mulher era um ser diferente. Ela usava um terno azul escuro simples e impossivelmente elegante. O cabelo estava puxado num coque profissional severo que destacava seus olhos inteligentes. Ela não usava joias, exceto por um relógio simples. Ela irradiava uma autoridade tão profunda que o salão inteiro ficou em silêncio. Ela caminhou até o pódio, e sua voz, clara e confiante, encheu o salão. Obrigada. Em nome da Fundação Valerius, estou emocionada em anunciar que o chamado de São Pedro, que nossa pesquisa agora confirmou definitivamente ser um Caravaggio perdido inicial, será a nova peça central da nossa ala pública em Genebra. O salão explodiu. Essa era a notícia. Isso era a história. Ela não tinha apenas comprado. Ela tinha confirmado. Ela era a história. Após uma restauração de 6 meses, ela continuou, que pessoalmente supervisionarei, a pintura será revelada ao público gratuitamente para todos estudarem e apreciarem. O aplauso foi ensurdecedor. Curadores do Met, do Louvre e do Getty estavam de pé. Eles inundaram o palco enquanto ela descia, todos desesperados por um momento com ela. Senhorita Petrova, a nova fazedora de reis do mundo da arte.
Sebastian estava no fundo perto do bar, invisível. Ela e sua equipe de segurança, incluindo Arthur, o motorista, começaram a caminhar em direção à saída. Ela ia passar bem do lado dele. Ela tem que me ver, ele pensou, uma esperança desesperada e patética. Ela tem que ver o que fez. O grupo dela se aproximou. Helena estava numa conversa profunda com o diretor da National Gallery. O rosto animado enquanto discutiam tomografia de raios-x. Ela estava 1,5 metros dele. Ela passou por ele. Ela não parou. Não diminuiu o passo. Não olhou. Os olhos dela nunca vacilaram. Não era que ela olhou para ele e o dispensou. Isso teria sido algo. Isso teria sido uma conexão. Não. Ela não o viu de jeito nenhum. Ele era para ela nada. Um pedaço da parede. Uma sombra numa sala cheia de luz. Helena Petrova saiu da Sotheby's, os saltos clicando decisivamente no chão de mármore, deixando Sebastian Shaw sozinho nas ruínas da vida que ele achava que possuía. Um ano depois. Genebra, Suíça. O laboratório de restauração da Fundação Valerius, empoleirado no último andar de um prédio de vidro e aço com vista pro lago, não era uma sala. Era a mente de Helena Petrova manifesta. O ar não era ar. Era uma atmosfera cuidadosamente curada, umidificada a precisos 45%, filtrada de todos os poluentes e mantida a constantes 21 graus. O silêncio não era uma ausência de som, mas uma presença. O zumbido suave e pulsante da ventilação de alta potência, o clique e zumbido quieto do espectrômetro de fluorescência de raio-x, o sussurro dos sistemas de controle climático. Helena, vestida num jaleco branco, estava debruçada sobre uma grande pintura em painel do século XVI. Pro olho destreinado, era um retrato competente, se pouco inspirado, intitulado A Duquesa de Orleans em Oração. Mostrava uma mulher pálida e piedosa, olhos castamente baixos. Era, numa palavra, chato. Mas Helena não estava olhando para a superfície. Ao lado dela, o monitor 8K de alta resolução mostrava o que o espectrômetro XRF estava vendo. E o que via era um fantasma. Sob os marrons entediantes do vestido da duquesa, sob a carne piedosa do rosto dela, outra pintura estava gritando para ser vista, um ato secreto e desafiante de criação por uma artista mulher, Marina, cujo nome Helena tinha encontrado num único manifesto de embarque desdenhoso de 1588. Seu trabalho tinha sido considerado ousado demais e tinha sido sumariamente pintado por cima por um aprendiz masculino. Helena não estava apenas restaurando uma pintura. Estava realizando uma ressurreição. A porta pneumática do laboratório chiou ao abrir. Damian Valerius entrou. Ele segurava 2 xícaras de café. Colocou uma no balcão de aço estéril, a uma distância segura da área de trabalho. Como ela está hoje, Helena? Ela está irritada, Helena murmurou, sem se afastar do monitor. Ele usou uma azurita barata e instável para cobrir o céu dela. O idiota. Estava com tanta pressa de apagá-la. O trabalho dele está rachando. O dela é estável como no dia que pintou. Um tema comum, Damian disse, tomando um gole do próprio café. Homens inseguros com pressa. Ele sentou num banquinho, observando ela. A deles não era um romance. Era uma aliança de 2 mentes que operavam na mesma frequência. Após um longo momento, Damian colocou a xícara. Recebi o relatório final da SEC sobre o caso Shaw esta manhã. Está oficialmente encerrado. A mão de Helena, que estava ajustando o foco do espectrômetro, não tremeu, mas pausou por um segundo. Ele foi banido, Damian continuou, lendo do tablet dele. Pra vida. Banido de negociar, banido de sentar em qualquer conselho. A apreensão final de ativos está completa. Levaram tudo. Helena finalmente virou. Os olhos estavam claros. Havia apenas finalidade. Bom. Damian a observou. Tem algo que eu queria te perguntar. Estava falando com o investigador principal. Ele me contou sobre a submissão anônima que começou tudo. Ele chamou de a pedra de roseta do crime de colarinho branco. Helena tomou um gole de café. Não disse nada. Ele me disse, Damian continuou, que foi o conjunto de dados autocontido mais perfeito que ele já tinha visto. Não apenas acusações. Provas. Linhas do tempo, números de contas offshore, registros de transações codificados do livro razão privado dele, detalhes tão minuciosos, tão chatos, que ninguém exceto um contador jamais teria olhado, e mesmo assim precisariam de uma chave. Ele olhou diretamente para ela. O arquivo que quebrou o caso era uma planilha criptografada. Fazia referência cruzada perfeita de cada transferência legal com a agenda pública do Sebastian, seus recibos de viagem privada e até suas reservas de restaurante.
A mente de Helena voltou para uma noite de terça-feira 4 anos atrás. Sebastian, bêbado de uísque na mesa ostentosa e enorme dele, estava rindo no telefone. A beleza disso é que são só detalhes chatos. Ninguém olha para os detalhes. Ele tinha desligado, visto ela, e zombado. Aqui, se torna útil. Arquiva isso. São só números. Simples o suficiente até para você. Ele tinha voltado pro computador. E ela tinha se ajoelhado. Tinha juntado os papéis. E tinha olhado. Ela, que podia detectar uma falsificação de 500 anos atrás, viu o padrão fraudulento desleixado instantaneamente. Naquela noite, comprou um pendrive criptografado e escondeu num livro oco. E por 3 anos, cada vez que ele a zombou, ela adicionou uma linha à planilha. Ela chamou o arquivo de O Pastiche Chau. Agora, na luz limpa e brilhante da nova vida dela, ela olhou para Damian. Ele estava certo. Ela disse baixinho. Ele me disse várias e várias vezes que eu era apenas uma especialista em informação inútil. Ele te apresentou uma falsificação, Damian disse. Uma falsificação de vida, uma falsificação de negócio. E você fez o que sempre faz. Você procura o original. Um original muito, muito feio, Helena murmurou. Ele foi desleixado. Homens como Sebastian sempre são. São todos superfície. Ela colocou a xícara de café e deslizou os óculos de proteção de volta. Era hora de voltar ao trabalho. O investigador tinha uma última pergunta, Damian disse. Ele queria saber quem você era. Eu disse a ele, uma cidadã preocupada. Helena sorriu. Um sorriso real, completo. Isso funciona. Ela virou de volta pro monitor XRF. A imagem da mulher escondida, Marina, olhava de volta para ela. Uma mulher que tinha sido silenciada, enterrada sob uma camada de mediocridade aceitável e chata. Você vai tê-la descoberta na primavera, Damian disse. Oh, muito antes, Helena respondeu. Ela pegou uma ferramenta de ponta fina, a mão firme como a de um cirurgião. O verniz que usaram para cobri-la é instável. Está praticamente implorando para ser removido. Ela olhou para a tela, pro fantasma de Marina, e sentiu uma conexão profunda através de 5 séculos. Ele estava certo sobre uma coisa, Damian, ela disse, a voz um sussurro suave e satisfeito. O que? Eu realmente presto muita atenção aos detalhes chatos. Ela tocou a ferramenta na tela. Com o primeiro movimento definitivo, começou o trabalho delicado de trazer a verdade à luz. E sabe o que é isso aí? Essa é a diferença entre preço e valor. Sebastian Shaw sabia o preço de tudo. Seus ternos, seus carros, suas esposas. Mas Helena sabia o valor de tudo. Do conhecimento, da paciência, mais importante, de si mesma. A maior vingança não é fazer barulho. É se tornar poderosa. Não é sobre ser salva por um bilionário. É sobre ser a pessoa que até um bilionário procura por expertise. A vitória dela não foi o carro. Foi o fato de que ela tinha conquistado o direito de estar nele. Pensa comigo aqui. Quantas vezes a gente subestima alguém porque eles não fazem barulho? Porque eles não estão se gabando, não estão gritando sobre suas conquistas? Quantas vezes a gente confunde silêncio com fraqueza? Sebastian cometeu o erro clássico. Ele viu uma mulher quieta e assumiu que ela era vazia. Ele viu alguém que não estava lutando e assumiu que ela era fraca. Mas sabe qual é a verdade? As pessoas mais perigosas não são as que gritam. São as que observam. São as que prestam atenção. São as que arquivam cada detalhe, cada mentira, cada momento de arrogância. E quando chega a hora, elas não precisam gritar. Elas só precisam mostrar o que sabem. Helena passou 12 anos sendo invisível. 12 anos sendo subestimada. 12 anos ouvindo que seu trabalho era inútil, que sua paixão era um hobby, que ela não tinha valor. E durante esses 12 anos, ela estava construindo. Não estava construindo uma vingança barulhenta. Não estava planejando um confronto dramático. Ela estava simplesmente se tornando insubstituível. Ela se tornou tão boa no que fazia, tão especializada, tão única, que quando chegou a hora de escolher entre o homem que tinha tudo e a mulher que tinha conhecimento. Bom, você já sabe quem venceu. E aqui está a parte que eu mais amo dessa história. Helena não precisou se vingar do Sebastian. Ela não precisou destruí-lo ativamente. Ela só precisou parar de salvá-lo. Porque a verdade, Sebastian nunca foi realmente poderoso. Ele era apenas barulhento. Ele tinha dinheiro, sim. Tinha conexões, sim. Mas tudo isso foi construído sobre uma fundação de mentiras, atalhos e arrogância.
E quando você constrói um império sobre areia, eventualmente ele afunda. Helena só acelerou o processo inevitável. Ela deu a Damião as ferramentas, a informação, os detalhes, a verdade, e deixou que a realidade fizesse o resto. Porque não importa quanto dinheiro você tem. Não importa quantos ternos caros você veste. Não importa quantas pessoas você impressiona com suas aparências. Se você é construído sobre mentiras, eventualmente, alguém vai descobrir. E se a pessoa que descobre é alguém que você subestimou, alguém que você tratou como lixo, alguém cuja vida inteira você zombou? Bom, aí você merece tudo que vem em seguida. Agora pensa nisso. Quantas pessoas na sua vida estão quietas? Quantas pessoas estão observando? Quantas pessoas você pode ter subestimado porque elas não estão fazendo barulho? A lição aqui não é apenas sobre vingança. É sobre respeito. É sobre entender que todo mundo tem valor, mesmo que você não consiga ver no momento. É sobre reconhecer que a pessoa mais quieta na sala pode ser a mais inteligente. É sobre tratar as pessoas com dignidade, não porque elas podem te machucar, mas porque é simplesmente a coisa certa a fazer. Sebastian tratou Helena como lixo porque ele podia. Porque ela não revidou. Porque ela não fez cena. Ele confundiu gentileza com fraqueza. Ele confundiu paciência com passividade. E isso foi o maior erro da vida dele. Porque Helena não estava sendo passiva. Ela estava sendo estratégica. Ela não estava sendo fraca. Ela estava sendo inteligente. E quando chegou a hora de mostrar quem ela realmente era, ela não precisou gritar. Ela não precisou brigar. Ela só precisou aparecer. Ser ela mesma. Deixar que o trabalho dela falasse. E cara, como falou alto. Aquele momento no saguão, quando Damian Valério saiu daquele Rolls Royce e ignorou completamente Sebastian para ir direto até Helena. Aquilo não foi só sobre status. Não foi só sobre dinheiro. Foi sobre reconhecimento. Foi um homem que realmente valoriza expertise reconhecendo outra mente brilhante. Foi sobre respeito mútuo entre pessoas que entendem o valor do conhecimento real, não apenas da aparência de conhecimento. E Sebastian? Ele ficou ali na chuva, finalmente entendendo que passou 12 anos vivendo com alguém extraordinário e nunca percebeu. Porque ele nunca olhou. Ele nunca perguntou. Ele nunca se importou. E agora? Agora ele tem o resto da vida para se perguntar e se? E se ele tivesse escutado? E se ele tivesse valorizado ela? E se ele tivesse tratado ela como parceira, não como acessório? Mas aqui está a verdade difícil. Ele não merecia saber. Pessoas como Sebastian não mudam porque você dá a elas mais chances. Elas mudam apenas quando perdem tudo. E às vezes, nem mesmo então. A última cena, Helena no leilão, Sebastian invisível no fundo, é perfeita. Porque mostra a reversão completa. Agora ele é o invisível. Ele é o irrelevante. Ele é aquele que não importa. E Helena? Helena é a autoridade. É a especialista. É a pessoa que todos querem conhecer. Ela não precisou olhar para ele. Não porque estava sendo cruel. Mas porque ele genuinamente não era mais parte do mundo dela. Ela tinha evoluído para um nível completamente diferente. E isso é a verdadeira vitória. Não é sobre fazer a outra pessoa sofrer. É sobre crescer tanto que eles simplesmente não podem mais te alcançar. É sobre construir uma vida tão rica, tão significativa, tão cheia de propósito que as pessoas que te machucaram simplesmente deixam de existir na sua realidade. Eles se tornam fantasmas. Ecos. Nada. E olha, eu sei que tem gente assistindo isso pensando, mas espera, ela se vingou sim. Ela entregou as informações. Ela destruiu ele. E vocês têm razão. Mas vamos ser honestos aqui. Sebastian destruiu a si mesmo. Helena só documentou. Ela só prestou atenção. Ela só guardou a verdade. Se Sebastian não estivesse fazendo coisas ilegais, se ele não estivesse construindo seu império sobre fraudes e mentiras, não teria nada para documentar. Ele criou sua própria queda. Helena só ligou a luz para que todos pudessem ver o que ele realmente era. E tem uma coisa que eu acho absolutamente linda nessa história. Helena não mudou quem ela era para vencer. Ela não se tornou cruel. Ela não se tornou barulhenta. Ela não começou a jogar o jogo dele. Ela continuou sendo exatamente quem sempre foi, uma estudiosa meticulosa, uma especialista apaixonada, alguém que valoriza conhecimento e verdade acima de tudo. A diferença? Ela parou de se esconder. Ela parou de se diminuir. Ela parou de fingir que seu trabalho não tinha valor só porque Sebastian dizia isso. Ela encontrou pessoas que viam seu valor. Ela encontrou um mundo que apreciava sua expertise. Ela encontrou seu lugar. E quando você encontra seu lugar?
Quando você está rodeada de pessoas que realmente te valorizam. As pessoas que não te valorizavam simplesmente desaparecem da sua vida. Não porque você as expulsou, mas porque elas não pertencem mais ao seu mundo. Agora, vamos falar sobre algo que muita gente esquece. Essa história não é apenas sobre vingança ou justiça. É sobre autoconhecimento. Helena passou 12 anos se perguntando se Sebastian estava certo. Se perguntando se seu trabalho realmente era inútil. Se perguntando se ela realmente não tinha valor. Quantos de vocês já estiveram lá? Quantos já deixaram alguém definir seu valor? Quantos já acreditaram quando alguém disse que vocês não eram bons o suficiente, espertos o suficiente, valiosos o suficiente? A jornada de Helena não foi apenas sobre provar que Sebastian estava errado. Foi sobre ela mesma redescobrir seu próprio valor. Foi sobre ela lembrar quem era antes dele. Quem ela sempre foi por baixo de todos aqueles anos de ser diminuída. E quando ela assinou aqueles papéis de divórcio. Quando ela riscou Shaw e escreveu Petrova. Aquilo não foi só sobre mudar um nome. Foi sobre reclamar sua identidade. Foi sobre dizer, eu existo separadamente de você. Eu sempre existi. Eu só tinha esquecido por um tempo. E tem poder nisso, gente. Tem poder real em lembrar quem você é. Porque quando você sabe quem você é, quando você conhece seu próprio valor, ninguém pode te diminuir. Ninguém pode te fazer sentir pequena. Eles podem tentar. Podem jogar dinheiro na sua cara. Podem rir do seu trabalho. Podem te tratar como lixo. Mas se você sabe seu valor, se você realmente, profundamente, acredita em si mesma, essas coisas não te tocam. Não da maneira que tocavam antes. E eventualmente, inevitavelmente, o mundo vai reconhecer o que você já sabe. Nem sempre é dramático como foi com Helena. Nem sempre tem um bilionário no Rolls-Royce. Mas acontece. A verdade sempre vem à tona. As pessoas que te valorizavam sempre aparecem. As oportunidades que você merecia sempre chegam. Talvez demore. Talvez leve anos. Mas acontece. Desde que você continue fazendo o trabalho. Desde que você continue acreditando. Desde que você nunca desista de si mesma. E olha para a história de Helena de novo. Olha para o que ela fez quando estava no pior momento. Ela poderia ter desistido. Poderia ter aceito o dinheiro e desaparecido. Poderia ter acreditado em Sebastian quando ele disse que ela não tinha valor. Mas ela não fez isso. Mesmo quando tudo parecia perdido, mesmo quando estava parada naquele saguão gelado sendo humilhada, ela sabia. Ela sabia que Damian estava vindo. Ela sabia que tinha um futuro. Ela sabia que seu trabalho tinha valor. Porque ela tinha passado 3 anos construindo isso. 3 anos provando para si mesma que era boa no que fazia. Ela não estava esperando ser salva. Ela tinha se salvado. O Damian só reconheceu isso. Ele só ofereceu a plataforma que ela merecia. Mas o trabalho, a expertise, o valor, isso sempre foi dela. E é aí que a gente chega no coração real dessa história. Você não pode esperar que alguém te salve. Você não pode esperar que o mundo reconheça seu valor se você mesma não reconhece. Você tem que fazer o trabalho. Você tem que construir suas habilidades. Você tem que se tornar insubstituível. E então, quando a oportunidade bate, quando aquela porta se abre, você está pronta. Você merece. Você não está fingindo. Helena não fingiu ser uma especialista em arte. Ela era uma especialista em arte. Ela passou anos, décadas, dedicando-se ao trabalho. Aprendendo. Crescendo. Aperfeiçoando seu talento. E quando Damian precisou da melhor, ela era melhor. Não porque tinha sorte. Não porque conhecia as pessoas certas. Mas porque tinha feito o trabalho. Então aqui está minha pergunta para vocês. O que você está construindo agora? O que você está fazendo que as pessoas não veem? Qual é o seu pigmento florentino? Qual é aquela coisa que as pessoas zombam, que dizem que é inútil, mas que você sabe, no fundo, que tem valor? Não desiste dessa coisa. Porque pode ser exatamente essa coisa que muda a sua vida. Pode ser exatamente esse conhecimento inútil que te torna indispensável. Sebastian riu do trabalho de Helena. Chamou de hobby. Disse que não tinha valor. E onde isso levou ele? Para a falência. Para a humilhação. Pro esquecimento. E Helena? Pro topo do mundo dela. Não porque ela se vingou, mas porque ela nunca parou de valorizar seu próprio trabalho, mesmo quando ninguém mais valorizava. E tem uma última coisa que eu quero falar sobre essa história. Aquela cena final. Helena no laboratório, trabalhando para restaurar a pintura de outra mulher que foi apagada, silenciada, coberta por um homem que tinha medo da habilidade dela. Isso não é coincidência.
Essa é a missão de Helena agora. Não é só sobre arte. É sobre trazer à luz coisas que foram escondidas. Vozes que foram silenciadas. Verdades que foram enterradas. Ela está literalmente desfazendo os erros do passado. Mostrando ao mundo que homens inseguros tentaram esconder. E há algo profundamente poético nisso. Ela passou 12 anos sendo silenciada por um homem inseguro. E agora ela passa os dias revelando o trabalho de outras mulheres que foram silenciadas por homens inseguros. Ela transformou sua dor em propósito. Ela transformou sua experiência em missão. Ela pegou a coisa que mais a machucou e a transformou na coisa que agora a define. E isso é verdadeira alquimia. Não é sobre virar ouro em chumbo. É sobre virar dor em poder. É sobre virar humilhação em propósito. É sobre pegar a pior coisa que já aconteceu com você e perguntar: como isso pode me tornar melhor? Como isso pode me tornar mais forte? Como posso usar isso para ajudar outros? Helena poderia ter ficado amargurada. Poderia ter deixado aqueles 12 anos a destruírem. Mas em vez disso, ela os usou. Ela usou cada momento de ser subestimada para se tornar melhor no que fazia. Ela usou cada insulto como combustível. Ela usou cada humilhação como lembrança do que nunca queria se tornar. E no final, ela não se tornou como Sebastian. Ela se tornou o oposto dele. Ele era todo superfície, sem substância. Ela era toda substância, sem necessidade de superfície. Ele precisava gritar sobre seu valor. Ela só precisava fazer o trabalho e deixar que o trabalho falasse. Ele construiu um império de aparências. Ela construiu uma reputação de excelência. E quando tudo desmoronou, o império dele caiu. Mas a reputação dela só cresceu. Porque reputação construída sobre verdade não pode ser destruída. Apenas reputação construída sobre mentiras pode cair. E essa é a escolha que todos nós temos que fazer. Vamos construir sobre verdade ou sobre mentiras. Vamos ser substância ou superfície. Vamos fazer barulho ou fazer trabalho. No curto prazo, barulho pode parecer melhor. Superfície pode impressionar mais. Mentiras podem levar você mais longe, mais rápido. Mas no longo prazo, a verdade sempre vence. A substância sempre supera a superfície. O trabalho real sempre supera o barulho vazio. Sempre. Pode demorar 12 anos. Pode demorar 20. Pode demorar uma vida inteira. Mas acontece. E quando acontece? Quando a verdade finalmente vem à tona. Você quer estar do lado de Helena ou do lado de Sebastian? Você quer ser a pessoa parada na chuva assistindo sua vida desmoronar? Ou você quer ser a pessoa no Rolls-Royce, dirigindo-se para sua nova vida, sua vida real, a vida que você construiu tijolo por tijolo, detalhe por detalhe, através de anos de trabalho que ninguém viu? A escolha é sua. Mas deixa eu te dar um conselho. Escolhe ser Helena. Não por vingança. Não para provar nada para ninguém. Mas porque no final do dia, quando você olha no espelho, quando você deita para dormir à noite, você quer saber que seu valor é real. Você quer saber que suas conquistas são merecidas. Você quer saber que a vida que você está vivendo é uma que você construiu, não uma que você roubou ou fingiu. Porque essa é a diferença. Sebastian viveu uma vida emprestada. Construída sobre as costas de outras pessoas, sobre atalhos e fraudes, sobre aparências e mentiras. E quando essas coisas foram tiradas dele, ele não tinha nada. Porque nunca foi realmente dele para começar. Mas Helena, tudo que Helena tem, ela ganhou. Ela construiu. Ela merece. E ninguém pode tirar isso dela. Nunca. Porque expertise real, conhecimento real, valor real, essas coisas são suas para sempre. Uma vez que você as tem, elas são parte de você. Ninguém pode roubar. Ninguém pode falsificar. Ninguém pode tirar. Então sim, essa é uma história sobre vingança. Sobre justiça. Sobre um homem arrogante recebendo o que merece. Mas mais que isso, é uma história sobre uma mulher que nunca parou de acreditar em si mesma. Mesmo quando a pessoa mais próxima dela disse que ela não valia nada. Mesmo quando o mundo inteiro parecia concordar. Mesmo quando teria sido muito mais fácil desistir. Ela continuou. Ela acreditou. Ela construiu. E no final, ela não precisou provar seu valor para Sebastian. Ela não precisou provar seu valor para o mundo. Ela só precisou provar para si mesma. E uma vez que fez isso, uma vez que verdadeiramente conheceu seu próprio valor, tudo mais foi só inevitável. O reconhecimento, o sucesso, a vindicação. Tudo isso foi apenas o universo finalmente alcançando o que ela já sabia. Então deixa eu perguntar de novo. O que você sabe sobre si mesma que o mundo ainda não sabe? Que talento você tem que as pessoas estão subestimando?
Que paixão você tem que as pessoas estão chamando de hobby inútil? Que conhecimento você tem que as pessoas estão ignorando? Seja lá o que for, não desiste. Continue construindo. Continue aprendendo. Continue crescendo. Mesmo quando ninguém está assistindo. Especialmente quando ninguém está assistindo. Porque um dia, alguém vai precisar exatamente do que você tem. E quando esse dia chegar, quando aquela porta se abrir, você vai estar pronta. E você não vai precisar gritar sobre seu valor. Você não vai precisar convencer ninguém. Você não vai precisar provar nada. Você só vai precisar fazer o que sempre fez. O trabalho. O trabalho real. O trabalho que importa. E esse trabalho, ele vai falar por si. Mais alto que qualquer insulto. Mais forte que qualquer dúvida. Mais poderoso que qualquer tentativa de te diminuir. Porque no final, a verdade sempre fala mais alto. E se a sua verdade é que você é brilhante, talentosa, valiosa, eventualmente, inevitavelmente, o mundo inteiro vai ouvir. Pode ser num saguão de mármore em Manhattan com um bilionário numa Rolls-Royce. Ou pode ser num pequeno escritório na sua cidade com um chefe que finalmente vê seu valor. Ou pode ser no seu próprio negócio que você construiu do zero. Não importa como acontece. O que importa é que você continua acreditando até que aconteça. Porque vai acontecer. Para Helena, demorou 12 anos. Para você, pode ser mais rápido. Pode ser mais devagar. Mas se você fizer o trabalho, se você nunca desistir de si mesma, vai acontecer. E quando acontecer, você vai olhar para trás para todos aqueles anos de ser subestimada, de ser ignorada, de ser chamada de inútil. E você vai sorrir. Porque você vai perceber que cada um daqueles momentos estava te preparando. Cada insulto estava te tornando mais forte. Cada dúvida estava afiando sua determinação. Cada não estava te guiando para o sim certo. E as pessoas que te subestimaram, elas vão estar exatamente onde Sebastian está agora. Do lado de fora olhando para dentro. Invisíveis. Irrelevantes. Se perguntando como diabos elas erraram tanto sobre você. E você? Você vai estar onde Helena está. Vivendo sua melhor vida. Fazendo seu melhor trabalho. Sendo sua melhor versão. Não porque você precisava provar algo para eles. Mas porque você sempre soube. Você sempre soube que valia mais. E finalmente, o resto do mundo está alcançando. Essa é a história de Helena Petrova. Uma mulher que foi chamada de inútil e provou que era inestimável. Uma mulher que foi jogada fora e descobriu que era uma joia. Uma mulher que perdeu tudo e ganhou algo muito melhor, ela mesma de volta. E no final, essa é a única vingança que realmente importa. Não destruir a pessoa que te machucou, mas construir uma vida tão incrível que eles se tornam completamente irrelevantes nela. Essa é a vingança dela. Essa é a vitória dela. E pode ser a sua também. Se você estiver disposta a fazer o trabalho. Se você estiver disposta a acreditar. Se você estiver disposta a nunca desistir de si mesma. Mesmo quando todo mundo ao seu redor já desistiu. Especialmente quando todo mundo ao seu redor já desistiu. Porque é aí que a mágica acontece. É aí que você descobre do que realmente é feita. E deixa eu te dizer algo. Você é feita de coisas muito mais fortes do que imagina. Você tem talentos muito mais valiosos do que sabe. Você tem um valor muito maior do que qualquer um jamais te disse. Você só precisa acreditar nisso tempo suficiente para o mundo alcançar. E vai alcançar. Prometo que vai. Então o que você achou da história de Helena? Você acredita que as maiores reviravoltas são as mais silenciosas? Que o verdadeiro poder não vem de gritar, mas de simplesmente ser inegavelmente bom no que você faz? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu leio todos e adoro saber o que vocês pensam. E se essa história tocou você de alguma forma, se te lembrou do seu próprio valor, do seu próprio potencial, da sua própria jornada, deixe aquele like maroto. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Alguém que está sendo subestimada. Alguém que está esquecendo seu próprio valor. Alguém que precisa ser lembrada de que o jogo ainda não acabou. E se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana eu trago histórias assim. Histórias de pessoas que foram subestimadas e provaram que todos estavam errados. Histórias de justiça, de crescimento, de pessoas descobrindo seu verdadeiro poder. Porque no final do dia, essas são as histórias que importam. Não as de pessoas que sempre tiveram tudo, mas as de pessoas que não tinham nada e construíram tudo. As de pessoas que foram descartadas e se tornaram indispensáveis. As de pessoas que foram chamadas de inúteis e provaram ser inestimáveis. Essas são as histórias que precisamos ouvir, que precisamos compartilhar, que precisamos viver. Então obrigado por assistir até o final.
Sério, você é incrível. E lembra, você tem muito mais valor do que imagina. Não desiste de si mesma. Nunca desiste. Porque sua história, sua reviravolta, seu momento de Rolls-Royce, está chegando. E vai ser épico. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.